Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Quantos estão desejosos para receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Acredito que não vai ser extenso, vai ser breve, mas isso não faz com que seja nem melhor e nem pior. O que importa é o conteúdo da mensagem, e o conteúdo da mensagem começa hoje lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, e o título da mensagem hoje é Guiados pela Paz. Guiados pela paz. Glória a Deus. Colossenses 3,15. Você que achou aí no seu lugar, diz um amém. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou se você não tem Bíblia, você pode adquirir uma ali no Jet Store. Eu creio que a melhor aquisição que você pode fazer nesse ano de 2026, você que não tem Bíblia, é uma Bíblia, porque a palavra do Senhor tem a condição de transformar a sua história. Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz é de quem? A paz procede de Deus. A paz, ela procede de Jesus Cristo. Por isso que nós, aqui na igreja, uns cumprimentam com paz, outros cumprimentam com graça e paz, é um pouquinho mais. Tem igreja que cumprimenta o irmão com o quê? A paz do... Tem uns mais diferentes que cumprimentam com shalom, porque shalom é um termo hebraico. Então shalom, que significa paz. E o pastor Abel trouxe um ensinamento aqui nessa manhã, que eu não sabia, que o judeu pronuncia paz, que representa 3 coisas. Por isso que eles declaram a paz uns para os outros, que é nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Vocês já sabiam dessa, né? Vocês são inteligentes. Nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. O fato é que nós, como membros da família de Deus, nós desejamos, nós declaramos uns para os outros a paz do Senhor, a paz que procede de Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu. Está falando a respeito de Jesus, como um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. Jesus Cristo, o príncipe da paz. E eu quero propor uma reflexão nessa noite, que talvez, muitas vezes nós não pensamos dessa maneira. Jesus, ele é o príncipe da paz, ou seja, ele pode conceder a paz, mas ele também pode tirar a paz. Por quê? Porque ele é o Senhor da paz. A paz emana dele. E o texto que nós lemos aqui diz que a paz de Deus deve ser o juiz do nosso coração. O que um juiz faz? Um juiz sentencia. Um juiz dá decretos. Um juiz diz o que é certo e o que é errado. E a Bíblia nos apresenta um caminho, a Bíblia nos apresenta uma proposta onde a paz de Deus será o juiz em nosso coração. A paz de Deus será a bússola na nossa vida. A paz de Deus vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Jesus, sendo o príncipe da paz, nos concede paz quando estamos debaixo da sua vontade, e nos tira a paz quando não estamos debaixo da sua vontade. A paz é um termômetro na vida do cristão, para sabermos se estamos debaixo da vontade de Deus ou não. Jesus é o príncipe da paz, a paz vem dele, ele é o provedor da paz. E o texto também diz que nós fomos chamados para viver em paz.
Nós fomos criados para viver em paz. O desejo de Deus para nós, filhos dele, é que vivamos em paz. Paulo fala em Romanos capítulo 14, no versículo 17, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os anjos, quando vieram visitar Jesus em Lucas capítulo 2, no versículo 14, os anjos vieram visitar Jesus. Jesus tinha nascido ali na manjedoura, vocês conhecem a história, e os anjos apareceram e declararam a seguinte sentença, eles falaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor, aos homens aos quais Ele concede a sua graça. Nós, filhos de Deus, somos chamados para viver em paz, a paz de Cristo. E nós vamos ver essa paz que Cristo tem para nos dar se manifestando em nossa vida em 3 níveis diferentes. A paz na Bíblia, ela é nos apresentada, ela é nos mostrada em 3 níveis diferentes. Não dá para dizermos que é 3 tipos de paz, mas dá para dizer que é 3 níveis do que a qual a paz se manifesta e se revela em nossa vida. O primeiro nível de paz que nos é apresentado está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu pergunto aqui nessa noite: quantos aqui têm fé, acreditam que Jesus Cristo morreu por você? Quantos aqui? Olha, quase todos. Quantos aqui acreditam que era você que deveria estar lá e Jesus assumiu o seu lugar? Quantos aqui acreditam que Jesus é o Filho de Deus? Quantos aqui acreditam que Deus tem um lugar preparado para você? Então Paulo está dizendo que nós somos justificados por isso. Nós não somos justificados pelo que nós fazemos, nós somos justificados pela fé, porque nós acreditamos. É por isso que somos justificados. E o que isso faz na vida do cristão? Faz com que tenhamos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro nível de paz, nós temos paz com Deus. Como assim tenho paz com Deus? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado nos separa de Deus. Eu pergunto para alguém aqui nessa noite: tem alguém aqui que é pecador? Ou tem algum que é santo aqui? Alguém aqui nunca pecou? Se alguém acha que nunca pecou, pecou agora, porque a Bíblia diz que aquele que acha que não tem pecado, esse também tem pecado, por achar que não tem pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós estávamos separados de Deus, e mais, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos os pecadores têm uma sentença em comum, que é a morte. Como eu faço para quitar essa sentença, essa dívida, para pagar isso? Você vivendo uma vida perfeita, você viver uma vida sem pecados, porque aí você vai andar de acordo com aquilo que Deus projetou, de acordo com aquilo que Deus colocou na sua palavra. Então isso é uma vida reta. Se você vivesse dessa forma, você estaria sem nenhuma dívida, sem nenhum débito diante de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Só que o fato é que nós não conseguimos viver uma vida sem errar, seja nos pensamentos, seja nas atitudes, seja no que fizemos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Só que a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo veio para morrer em nosso lugar. E o que isso significa? Significa que alguém que viveu a vida que nós deveríamos viver, que foi o que? Uma vida justa, uma vida reta, uma vida sem pecar, uma vida cumprindo a vontade de Deus, o sacrifício perfeito. E no fim Jesus foi morto. Por quê? Porque Ele assumiu o meu e o seu lugar.
Por isso que hoje nós podemos ter paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. E o que nós fazemos, o que eu posso fazer para receber tamanha graça, o que eu posso fazer para receber tamanho amor? A Bíblia diz: aquele que faz a obra de Deus é crer no unigênito do Pai, que se tornou primogênito. A nossa obra, o nosso trabalho é crer em Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o que isso significa? Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Essa paz com Deus, ela faz com que algumas coisas aconteçam na minha e na sua vida. Paz com Deus nos traz salvação. Nós estávamos perdidos, agora nós somos salvos. Nós estávamos no reino das trevas, agora nós estamos no reino da luz. Paz com Deus, salvação. Outra coisa, nós temos vida eterna, porque Jesus diz: eu vou ao Pai, mas eu vou retornar. Estou preparando para vós um lugar. Nós vamos viver eternamente com Deus. Isso é ter paz com Deus. Outra coisa que paz com Deus nos proporciona: livre acesso ao trono da graça de Deus. E esse livre acesso é através do sangue de Jesus. Porque antes de Jesus, o povo judeu, o povo de Israel, que era o povo que adorava o Deus verdadeiro, se relacionava com Deus. Só que eles, dentre o povo, tinha um homem que era chamado de sumo sacerdote, o homem mais importante naquele contexto. Esse homem, uma vez por ano, ele adentrava um lugar que era chamado lugar santíssimo, que era coberto por um véu muito espesso, muito grosso. A Bíblia diz que era muito difícil de se rasgar esse véu. Então esse homem entrava na presença de Deus uma vez por ano, para apresentar a Deus a demanda de todo o povo daquela época. Então aquele homem era o homem que apresentava as demandas do povo diante de Deus. Só que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Aquilo que o homem não conseguia romper, Deus rompeu, pelo sacrifício que Ele ofereceu naquela cruz, o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo, rasgou o véu do lugar santíssimo. Agora já não há mais distinção entre o lugar comum e o lugar santíssimo, porque nós, através do nome de Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e apresentar a nossa vida diante de Deus, apresentar os nossos pedidos diante de Deus, apresentar a nossa gratidão diante de Deus. Porque somos perfeitos? Não, mas porque o sangue de Jesus está sobre nós, o sangue que nos lava de todos os pecados, o sangue que nos faz ter paz com Deus. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que não falha, o Deus do impossível, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós temos acesso à presença de Deus. Isso é ter paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Esse é o primeiro nível de paz. O segundo nível de paz apresentado, João capítulo 14, versículo 27. Jesus falando, são palavras de Cristo: deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês. Ele está nos dando, mas Ele não vai dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus está dizendo aqui que Ele vai nos dar a paz de Deus. O primeiro nível é paz com Deus, o segundo nível é ter a paz de Deus. E Jesus aqui nos apresenta dois tipos de paz. Ele fala que tem a paz que Ele dá e tem a paz que o mundo dá.
Existem dois tipos de paz. Se você for perguntar para todas as pessoas, eu acredito e chuto que a maioria vai dizer que quer paz na vida dela. Inclusive quando vira o ano, você deseja o quê? Paz, prosperidade. Só que talvez as pessoas não estejam falando da mesma paz, porque existe a paz de Cristo e existe a paz do mundo. E qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença da paz que Deus pode me dar, da paz que o mundo pode me dar? A diferença é que a paz de Deus, ela acontece de dentro para fora, e a paz do mundo, ela acontece de fora para dentro. O que isso significa? A paz do mundo é assim: se você estiver com a sua conta cheia, se o país não estiver em guerra, se estiver governando o político que você gosta, se o teu carro for o do ano, se a tua família não tiver briga, se tudo estiver indo bem, aí você vai ter paz. Essa é a paz do mundo. É a paz circunstancial. Quando tudo vai bem, então eu vou bem. Só que eu não sei se você vê e percebe como eu percebo. As coisas, a circunstância da vida, quase nunca ou nunca ficam na situação ideal, estão na circunstância perfeita. Se eu for conversar com cada um aqui vai ter uma história a respeito da sua vida, alguma dificuldade, algo que aconteceu de uma forma inesperada, algo que tentou, algo que buscou tirar a paz do seu coração. Então as circunstâncias na nossa vida, podemos dizer que quase nunca ou nunca são perfeitas. Então essa paz é como uma paz utópica, ela nunca chega, parece que eu sempre tenho que fazer um pouco a mais, parece que sempre eu tenho que dar um pouco mais, correr um pouco mais, buscar um pouco mais, para eu conseguir ter paz. Mas Jesus nos propõe algo diferente aqui. Ele fala que Ele vai nos dar a paz dEle. Não se turbe o seu coração, não tenham medo, porque eu estou dando para vocês a minha paz. E o que é a paz de Deus? É a paz apesar das circunstâncias. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa paz, essa segurança, é essa confiança que Deus coloca no nosso coração, a paz dele que emana na nossa vida, independente da circunstância ao nosso redor. Eu tenho certeza que você não sabe o que vai sobrevir sobre você amanhã, mas eu estou aqui para te dizer que você não precisa temer, porque a paz de Deus guardará o seu coração, a paz de Deus vai tirar o medo do seu coração, a paz de Deus vai tirar a ansiedade do seu coração, e Deus está querendo derramar sobre a sua igreja a paz dele, a paz que apesar do que está acontecendo ao nosso redor, nós não tememos, porque nós temos a paz de Deus. Que paz é essa? Paulo, na carta aos Filipenses, conhecida no meio teológico como a carta da alegria, a carta da Bíblia que representa a alegria, foi escrita por Paulo na prisão, por pregar o Evangelho de Jesus. Paulo estava preso, e Paulo ele escreve o seguinte em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 7, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, por meio da oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Qual é a consequência disso? Então a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Há uma paz disponível para o povo de Deus, que excede o nosso entendimento, mas que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, que faz com que a ansiedade vá embora, o medo vá embora, a depressão vá embora. Por quê? Porque nós temos a paz de Deus, a paz que Jesus proporciona para viver, para conduzir os caminhos e os passos da nossa vida. Paulo está falando, se tem alguém ansioso, apresente suas demandas a Deus. Tem alguém com alguma situação, apresente a sua vida a Deus.
coloca diante de Deus, porque ao fazer isso, Deus derrama sobre você a paz dele, a paz que você não consegue entender, mas que você consegue sentir. E isso é muito louco, porque talvez as pessoas do nosso lado não entendem. Você pode estar passando por algo muito complexo e difícil na sua vida, e você está tranquilo, e a pessoa vem e te pergunta: como você consegue, estando quebrado, estar em paz? Como você consegue, está quebrado, está tudo errado, e você está em paz? É a paz que excede o entendimento, é a paz de Deus. Como pode isso estar acontecendo na sua empresa, isso está acontecendo na sua casa, isso está acontecendo no teu país, isso está acontecendo no noticiário? Como pode você estar tranquilo? É a paz de Deus, excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender, mas nós conseguimos sentir e experimentar. E é isso que Deus deseja derramar sobre nós, a paz dele, que excede a nossa capacidade de entender. Independente do que esteja acontecendo, busque a paz de Deus, porque é ela que nos conduz, ela que nos dá sabedoria nas decisões, ela que nos ajuda a escolher o caminho certo, as pessoas que devemos nos aproximar, os caminhos que devemos seguir. Esse é o segundo nível de paz apresentado aqui na palavra de Deus. Você está comigo? Amém? Qual é o primeiro nível de paz? Paz com Deus. Qual é o segundo nível de paz? Paz de Deus. Glória a Deus, é muito bom isso, né? Quantos querem a paz de Deus? Só que agora talvez eu vou falar algo que você não vai gostar muito, que é o terceiro nível de paz. Tomara que você goste, mas não sei. Antes disso eu vou falar os efeitos dessa paz. Eu já falei, mas só para reforçar e fortalecer. Eu anotei aqui 4 características de quem tem a paz de Deus. Tem dificuldade sim e angústia não, ausência de medo, confiança sobrenatural que não podemos entender, sabedoria e direção nas decisões da vida. Terceiro nível de paz, paz com o próximo. Romanos 12:8. Paz com Deus é bom, paz de Deus é melhor ainda. Mas paz com o próximo, cara, eu não quero ter paz com aquele cara, eu não quero ter paz com aquela mulher, eu não quero, ele lá, não, eu até não tenho nada contra ele, mas ele lá e eu cá. Romanos 12:8, é isso mesmo? 18, Romanos 12:18. Aqui está dizendo se possível, mas a minha versão diz façam todo o possível, fazer tudo que você pode, naquilo que depender de você, naquilo que você puder, naquilo que depender de você, vivam em paz com todos os homens. Isso é bem fácil. Aqui é o nível de paz mais tranquilo de nós viver em paz com alguns, com meu vizinho, com meu irmão da igreja, viver em paz com todos os homens, porque nós não podemos ter a paz de Deus no nosso coração e não viver uma vida em paz com o nosso próximo. Tem até um filósofo que escreveu uma música que dizia: quem está em paz não quer guerra com ninguém. É um texto bíblico. Se você tem paz, essa paz vai estender para os seus relacionamentos. Nosso chamado é para que vivamos em paz com as pessoas. Mas você pode falar: é muito bom viver em paz com quem me ama, é muito bom viver em paz com quem quer o meu bem. Mas a Bíblia não diz somente para vivermos em paz com essas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos buscar viver em paz com todas as pessoas. Jesus nos ensina a orar: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Então a tua oração para Deus é: Senhor, me perdoa. Para ter paz com Deus, você precisa do perdão. Me perdoa assim como eu estou perdoando o meu irmão. É isso que você ora. Se você não orar assim, Jesus diz: se você não perdoa o seu irmão, você também não vai ser perdoado diante de Deus. Então se você não consegue perdoar na horizontal, você também não vai ser perdoado na vertical. Se você não tiver esse nível de paz, você não vai ter o primeiro nível de paz que nós falamos. Nós somos chamados para viver em paz. Você pode dizer para mim: você não sabe a injustiça que fizeram comigo. Eu talvez não saiba, mas Paulo responde a isso no versículo 19.
Olha o que ele diz: busquem viver em paz com todo mundo. Amados, procurem nunca se vingar. Nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você confia em Deus? Você confia que Deus é justo? Você confia que Deus é o juiz verdadeiro? O que você diria de um juiz se chegasse aqui um caso onde a pessoa foi pega cometendo um assalto em flagrante, e ela chegasse diante de um juiz, e o juiz falasse: ah não, ele estava fazendo isso porque ele queria matar a fome dele, então está tudo certo, ele pode ir embora. O que você diria de um juiz como esse? Que ele é um juiz bom ou que ele é um juiz mau? Juiz bom ou juiz mau? Juiz bom ou juiz mau? Porque o que se espera de um juiz é que ele faça justiça. Você acredita que Deus é o juiz verdadeiro? Você acredita nisso? Você acredita que Ele não falha? Você acredita? Alguns não acreditam, porque não estão esboçando essa resposta. Mas para você que acredita que Deus é o juiz verdadeiro, nós devemos buscar viver em paz. Porque se há alguma injustiça, se há algo que precisa ser equacionado, se há algo que precisa ser resolvido, o justo juiz retribuirá, o justo juiz fará, o justo juiz colocará a mão. Afinal, se você colocar a mão na situação, Deus tira dele. Você prefere a justiça de Deus ou a justiça do homem? A Bíblia diz: a justiça do homem não satisfaz a justiça de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é justo, é por isso que Ele nos chama a viver em paz com o nosso próximo, mesmo que tenham errado conosco, mesmo que tenham falhado conosco, mesmo que tenham falado que nós não gostaríamos de ouvir. Busque viver em paz com todos, porque Deus te deu a paz, para que essa paz também se estenda nos seus relacionamentos. O que a sua família diria de você? Como a sua família descreveria você? Aquele fulano é uma bênção na família, ajuda todo mundo. Ou você seria aquela pessoa: meu Deus, vou até silenciar aqui o grupo da família, porque fulano lá, meu Deus do céu, é só colocar uma mensagem lá, está feito o caos. Vocês querem a paz de Deus? Vocês querem a paz de Deus? Nós precisamos buscar viver em paz com as pessoas, porque quem não tem paz, você pode estar no lugar perfeito, ela vai criar uma situação, porque ela não está em paz. Mas quando você tem paz, você pode estar num cenário adverso, isso não vai ferir você, porque a paz de Deus não depende das circunstâncias, é algo que Ele coloca no seu coração. Então, independente do que façam com você, não é que você é frágil, é que você confia na mão poderosa de Deus. Você confia que Deus está com você, você confia que Deus vai retribuir. Por isso você libera o perdão, por isso você busca viver em paz. Lá no espaço do pastor Josué Gonçalves, tem uma frase que me marcou muito, está escrita, pintada assim na parede, diz: quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Quem tem a paz de Deus não cria confusão nos relacionamentos, na vida, com os familiares, com os amigos. Por quê? Porque você tem a paz de Deus. E para concluir, Colossenses 3,15 que nós lemos, diz: somos chamados para viver em paz. A paz é um convite, a paz é um chamado. A partir de hoje, eu e você podemos escolher viver uma vida em paz ou uma vida inquieta. Nós podemos escolher isso. Eu tenho situações na vida, apresenta a Deus, coloca diante de Deus, busca a direção de Deus, busca aquilo que Deus está falando no seu espírito, a paz de Deus, que é o juiz do nosso coração. Então nós, a partir de hoje, precisamos escolher todos os dias, buscar viver o chamado de Deus, e o chamado de Deus é que nós vivamos em paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, só Deus pode colocar
na nossa vida. Quantos aqui desejam essa paz? Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Coloque uma mão no seu coração, ou as duas, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai, que é poderosa, Tua palavra que nos restaura, que nos salva. E eu declaro, Pai, nesse momento sobre a Tua igreja, Pai, a paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, Pai. Que pessoas aqui possam ter a melhor noite de sono em anos. Que pessoas aqui, Pai, possam ser curadas da depressão. Que pessoas aqui possam ser curadas da angústia, da tristeza, das mágoas da vida, Pai. Eu oro que o Senhor derrame a Tua paz de forma sobrenatural nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair desse lugar e viver uma vida em paz, no nosso trabalho, na nossa família, Pai, no nosso país. Oramos pela nossa nação brasileira, Pai, abençoa o Brasil, levanta homens e mulheres de Deus. Nós entregamos, Pai, tudo aquilo que tem nos incomodado a respeito de política, do país diante do Senhor, Pai. Coloca a mão, nós não conseguimos resolver, nós somos limitados. Estamos apresentando aqui, Pai, diante do Senhor toda injustiça que temos visto, Pai, toda angústia que tem tentado roubar o lugar do Senhor no nosso coração, Pai. Apresentamos diante do Senhor agora, Pai. Toma em Tuas mãos a nossa vida, toma em Tuas mãos o nosso coração, Pai. Oramos e declaramos a paz sobre Jerusalém. Que haja paz em Israel, Pai. A Tua palavra diz: abençoados serão aqueles que Te abençoarem, amaldiçoados serão aqueles que Te amaldiçoarem. Então nós estamos aqui ligando uma palavra de bênção e de paz sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém. Nós queremos viver em paz. Que a Tua igreja, Pai, possa viver em paz, os irmãos possam viver em harmonia, Pai, em paz, em unidade. Nos leva a um nível sobrenatural, Pai, do Teu favor, nos leva a um nível sobrenatural da Tua graça, nos leva a um nível de paz, Pai, que nós não experimentamos ainda, uma paz que excede o entendimento, uma paz que nos acalma no meio da tempestade, como Jesus que estava naquele barco, uma tempestade se levantou e o Senhor descansava, e bastou uma palavra do Senhor para que aquela tempestade acalmasse. O Senhor Jesus acalma a tempestade. Então eu declaro o nome do Senhor nessa noite, Pai. Acalma os corações, libera uma palavra, Pai, toca vidas aqui nessa noite. Derrama, Senhor, da Tua paz, derrama, Jesus, da Tua presença. Que cada pessoa aqui, Pai, possa ser inundada com uma paz sobrenatural, a presença marcante do Espírito Santo. Nós queremos, Pai, nós desejamos viver uma vida em comunhão, viver uma vida em harmonia, viver uma vida em paz com Deus, com a paz de Deus e com paz nos nossos relacionamentos. Nos ajuda, Espírito Santo. É o que eu oro, eu Te peço e eu Te agradeço na certeza que o Senhor nos ouve, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, se você recebe essa palavra, dá um amém bem forte aí no seu lugar. A sua melhor salva de palmas a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.